E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma HQ com Adam Warlock. De repente você é transportado para 2023 e assiste ao filme Guardiões da Galáxia Volume 3, que traz a estreia do personagem no cinema. Como foi a despedida do James Gunn da Marvel? O filme foi a salvação do MCU até agora em 2023? Bem-vindo ao HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino e pede para receber todas as notificações e compartilha. Mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo, que já foi assistir ou que está afim de ver Guardiões da Galáxia Volume 3. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Depois eu vou falar dos personagens do filme como eles são nas HQs. Em seguida eu vou comparar a história do filme com a das HQs e trazer todos os easter eggs. E por fim eu dou a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme, lógico, sob o meu ponto de vista. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com Adam Warlock. A revista mais antiga que eu tenho com ele é a estreia dele na Abril, Heróis da TV 37 de 1982. Foi a retomada das histórias dele por Jim Starlin. É recontada a história do herói e ele passa a viver novas e psicodélicas aventuras no espaço. Uma curiosidade é que a Abril queria publicar essas histórias, mas não sabia se a RGE, que tinha prioridade na época, ia publicar. Então o JP mandou uma carta para a RGE, usando o nome do irmão dele, como se fosse um leitor, perguntando se ia sair. Na sessão de cartas responderam para ele dizendo que não ia sair. Então a Abril correu e pegou. Essas histórias foram republicadas na coleção de clássicos da Salvat 32 de 2017, em A Saga de Thanos 2 da Panini de 2020, e vai sair de novo em breve no ônibus do Warlock da Panini. Grandes Heróis Marvel 1 da Abril de 1983. Warlock morre em confronto com Thanos, mas volta por um instante para dar um fim ao vilão. Histórias republicadas em coleção histórica Marvel Vingadores 2 da Panini de 2014, na coleção de clássicos da Salvat 33 de 2017, em A Saga de Thanos 2 que eu já mostrei, em Vingadores Antologia da Panini de 2020 e vai sair de novo no ônibus do Warlock. A Saga de Thanos 3 da Abril de 1992, primeira aparição do Warlock como ele em uma história do Quarteto Fantástico. Histórias republicadas em A Saga de Thanos 1 da Panini em 2019. Deve sair de novo no ônibus do Warlock. Desafio Infinito 1 da Abril de 1995. Warlock, Pip e Gamora reencarnam na Terra para deter a ameaça de Thanos. Republicado em Desafio Infinito da Panini em 2018 e saiu ano passado de novo na Marvel Essenciais. Guerra Infinita 1 da Abril de 1996. A ameaça agora é Magus, o alter ego de Warlock. Republicada em Guerra Infinita da Panini de 2018. E Cruzada Infinita 1 da Abril de 1996, a treta da vez é a Deusa, uma versão feminina do Warlock, que estabelece uma seita religiosa e converte vários heróis. Republicada em Cruzada Infinita da Panini, de 2018. Atenção que vão rolar vários spoilers do filme Guardiões da Galáxia 3, fica ligado. E eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei sobre o Senhor das Estrelas de Chris Pratt, a Gamora de Zoe Saldana, o Drax de Dave Bautista, a Nebulosa de Karen Gillan, a Mantis de Pom Klementieff, o Groot de Vin Diesel, o Rocket Raccoon de Bradley Cooper, o Kraglin de Sean Gunn, a Aisha de Elizabeth Debicki, o Águia Estelar do Sylvester Stallone, o Martin X de Michael Rosenbaum, a Mainframe de Miley Cyrus, o Kruger e o Howard o Pato do Seth Green no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Guardiões da Galáxia Volume 2, que por sinal foi o primeiro HQ que eu li que eu fiz. Tem cards aqui para quem ainda não assistiu. Sobre o Senhor das Estrelas no filme. Muita gente achava que o Peter Quill ia morrer. Aliás, muita gente achava que algum dos Guardiões ia morrer. Mas não, ninguém morre. Eu achei que seria terrível matar o Quill, um cara tão sofrido, ele merecia um final feliz. Mas não é como a gente imagina. Ele volta pra Terra para morar com seu avô e deixa os Guardiões. E quem achava que essa era a despedida do personagem do MCU, no fim aparece escrito: o lendário Senhor das Estrelas vai voltar. Sobre a Gamora no filme. Ela se uniu aos saqueadores do Águia Estelar, que é o Stallone, a gente já vai falar dele, mas depois se junta aos Guardiões e vai se humanizando.
É bem legal a forma como a personagem foi trabalhada, mas ela não termina com o Quill, ela fica com os saqueadores. Achei legal o desfecho porque quebra a expectativa do público, mas eu era um dos que queria que os dois ficassem juntos no fim. Sobre o Drax nesse filme, eu já tinha escrito o filme na minha cabeça antes de ver. Eu achei que o Drax ia morrer. Eu achei que ele ia descobrir que a filha dele estava viva, ela seria uma moça verde careca, que seria uma alusão à Serpente da Lua, e essa moça se uniria aos Guardiões, mas não tem nada disso. Achei que a minha ideia era super legal, mas não fizeram isso. Ele deixa os Guardiões e fica com a Nebulosa para reconstruir Lugar Nenhum, que foi arrasada pelo Alto Evolucionário. Sobre a Nebulosa nesse filme, é isso aí que eu falei, ela deixa a equipe para reconstruir Lugar Nenhum. É uma ótima personagem de apoio, mas o filme não é sobre ela. É mais sobre o Quill e principalmente sobre outro, que a gente já vai falar. Sobre a Mantis no filme, ela deixa os Guardiões para trilhar o seu próprio caminho e fica evidente que é um dos Guardiões mais poderosos, porque ela consegue dominar a mente de qualquer oponente. Sobre o Groot no filme, ele é um dos que permanece com os Guardiões no final. A gente vê manifestações bem legais de poder dele que a gente não tinha visto antes. E é a primeira vez que ele fala outra coisa que não eu sou Groot. Ele diz algo como eu amo vocês, caras, alguma coisa assim. E o próprio James Gunn disse que isso foi o espectador entendendo a língua dele. Ou seja, ele falou eu sou Groot de novo, mas agora a gente está tão familiarizado com ele que a gente passou a entender o que ele fala. Que eu achei uma sacada bem legal. Sobre o Rocket no filme, a história é essencialmente sobre ele. Ele é tão protagonista quanto o Quill, eu acho que até mais, mesmo que fique quase todo o filme à beira da morte. Toda a história pregressa dele é muito emocionante. O James Gunn faz a gente chorar várias vezes quando mostra tudo que o Rocket passou, todo o sofrimento dele. É o grande destaque do filme, sem dúvida. Sobre o Kraglin no filme, eu achei que o James Gunn ia deixar o irmão dele o tempo todo com os outros Guardiões, mas ele não faz isso. E eu achei muito bom, porque o Kraglin é um personagem que só o nome vem das HQs, não tem nada a ver com os Guardiões nos quadrinhos. E que bom que ele se assume como um personagem secundário. Tem seus momentos e tá ótimo. Ele continua com os Guardiões no final. Sobre a Aisha no filme, a gente descobre que ela é uma criação do Alto Evolucionário, assim como o Warlock. Ela morre acidentalmente durante a destruição da Contra-Terra. Sobre o Águia Estelar no filme, ele não é chamado por esse nome, só pelo nome civil, Stakar ou Gord. O Stallone retorna como líder dos saqueadores, mas aparece bem pouco no filme. A Gamora agora faz parte da equipe. Tanto o Águia Estelar como outros personagens que aparecem nos quadrinhos são os Guardiões da Galáxia originais, mas dois deles que tinham aparecido no segundo filme não aparecem nesse. A Aleta e o Charlie 27. A Aleta era interpretada pela Michelle Yeoh, que já fez o filme do Shang-Chi, ou seja, fez outro papel no MCU, e acabou de ganhar um Oscar, então talvez um desses fatores tenha dificultado a presença dela. E o Charlie 27 tinha sido interpretado pelo Ving Rhames, que é o Marcellus Wallace de Pulp Fiction. Eu não sei porque ele não apareceu no filme. Vamos aos outros saqueadores que aparecem no filme e existem nas HQs. Sobre o Martin X, nas HQs ele é outro dos Guardiões originais, ele até já liderou a equipe. No filme é uma espécie de braço direito do Stakar. Ele é o Michael Rosenbaum, né, que é o Lex Luthor lá da série Smallville, mas ele aparece muito pouco também. Sobre a Mainframe, ela foi interpretada pela Miley Cyrus no segundo filme, mas aqui foi substituída pela Tara Strong, que fez a Senhorita Minutos na série do Loki. Nos quadrinhos, Mainframe é o Visão do século 31. Ele se tornou um computador que auxilia os Guardiões. Sobre o Krugar, eu não sei se tem um ator específico que interpreta ele, eu não achei essa informação. Ele também aparece entre os saqueadores. E nas HQs, ele era o Mago Supremo do século 31. Inclusive, não sei se vocês perceberam, os poderes que ele usa no filme são idênticos ao do Doutor Estranho. Ele abre aqueles portais, tem aqueles efeitos iguaizinhos aos dos magos, né, que são dali da mesma ordem que o Doutor Estranho. E sobre Howard o Pato, de novo ele aparece numa cena minúscula. Quando vão usar o Howard em coisas maiores no MCU? Eu achei que nesse último Guardiões ele podia ter um papel maior, até se unir à equipe, mas não. O Alto Evolucionário é interpretado por Chuck Woody e Woody. A primeira aparição dele, ele foi só mencionado em Thor 133 e aparece por inteiro em Thor 134, ambas de 1966. O personagem foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Essas histórias vão ser republicadas em breve na coleção clássica Marvel 56 da Panini. Nas HQs, o Alto Evolucionário é um homem da Terra chamado Herbert Wingham.
Ele se interessa por genética e passa a fazer experimentos com animais, injetando genes humanos para criar seres híbridos. Ele desenvolve tanto essa técnica que ele chega a criar uma réplica clonada do nosso planeta, a Contra-Terra, que é povoada por animais antropomórficos convivendo com seres humanos. O autoevolucionário criou seres como o Homem-Fera e Bova, a babá com feições de uma vaca que cuidou da Wanda e do Pietro Maximoff quando eles eram bebês. É ele quem leva Adam Warlock para a Contra-Terra para que seja um salvador das raças que viviam lá. No filme é bem parecido, mas ele é um alienígena. Foi ele que fez experimentos com o Guaxinim e criou o Rocket, assim como outros que eu já vou citar, e todo o povo da Contra-Terra, que só é composto por animais antropomórficos no filme. Ele é o grande vilão, muito mais cruel e maligno que nos quadrinhos. Algumas pessoas não curtiram o visual dele quando apareceu na San Diego Comic Con, inclusive eu achei esquisito, mas no filme é legal e tem uma explicação. Ele usa uma cara falsa porque o Rocket destruiu o rosto dele num acesso de fúria. Eu achei que quando esse rosto saísse a gente veria aquela cara púrpura e metálica como é nas HQs, mas não, é uma cara toda deformada, bem legal também. No filme ele criou os Soberanos, que é a raça da deusa e do Warlock. Adam Warlock. O Adam Warlock é interpretado por Will Poulter. A primeira aparição do Warlock foi em Fantastic Four 66 de 1967. O personagem foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga de Thanos 1 da Panini em 2019, mas vai sair de novo no ônibus do Warlock. Nas HQs, Warlock é criado na Terra com o nome de Ele, como um experimento para gerar o homem perfeito. Depois é batizado de Warlock e levado pelo autoevolucionário para a Contra-Terra. O personagem nessa época foi usado como uma metáfora para a história de Jesus Cristo. Essa fase não deu muito certo, mas depois Jim Starlin assume o personagem e o transforma em um grande vingador cósmico. Ele morre em confronto com Thanos, mas retorna anos depois para deter o vilão. No filme ele é criado pelos Soberanos, como a gente tinha visto em uma cena pós-créditos do segundo filme, para destruir os Guardiões. É ele quem quase mata o Rocket e por quase todo o filme é uma ameaça à equipe, até que a deusa é morta pelo autoevolucionário. Ele é salvo pelos Guardiões e se mostra grato. Se torna um novo membro da equipe em uma das cenas pós-créditos. Quem esperou tanto tempo para ver o Warlock na tela e queria um Warlock raiz pode se decepcionar. Ele é um personagem meio abobado, como se estivesse ainda aprendendo a viver, porque acabou de nascer. Eu achei que teria um triângulo amoroso entre ele, a Gamora e o Quill, mas não tem nada disso. Mas o James Gunn entende quem é o personagem. Ele faz uma metáfora ao que é divino e perfeito, assim como ele era nos quadrinhos. Então tem uma cena muito boa que faz alusão à obra A Criação de Adão, do Michelangelo, né? Adão, ele é o Adam e ao mesmo tempo ele é uma espécie de Deus. E é muito legal essa cena. Se vocês não entenderam bem por que acontece isso, é por isso. Porque ele era uma alusão a Deus, Jesus, essas coisas. Mesmo mudando muito o personagem, o James Gunn tem perfeita noção do que ele representa e põe isso na tela. Eu não tinha entrado ainda em detalhes sobre o cachorro Cosmo nos outros vídeos, porque ele é um personagem pós-ano 2000, mas eu mudei a regra aqui. Agora eu falo de todos os personagens dos quadrinhos, então só passar aquela ficha rápida dele. Ele é interpretado pela Maria Bakalova. A primeira aparição do Cosmo foi em Nova 8 de 2008. Ele foi criado por Dan Abnett e Andy Lanning. Essa história foi publicada no Brasil em Marvel Apresenta 41 de 2009. Nas HQs, o Cosmo é um cão soviético lançado ao espaço que se perde e vai parar em lugar nenhum. Ele é alterado por raios cósmicos, o que lhe permite falar por meio de telepatia. No filme é isso também, mas a voz é feminina, da atriz que fez o filme Borat 2. Eu acho que nos outros filmes ele não tinha falado nada, né? Mas me corrijam aí se eu estiver errado. A Layla é interpretada por Linda Cardellini, é a Laura Barton, né, do MCU, a mulher do Gavião Arqueiro. A primeira aparição da Layla foi em Incredible Hulk 271. A personagem foi criada por Bill Mantlo e Sal Buscema. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção histórica Marvel Hulk 8 da Panini, de 2018. Nas HQs, a Layla era uma alienígena com aparência de lontra, a namorada do Rocket, a herdeira de um planeta que tinha como principal atividade fabricar brinquedos, chamado Meio Mundo. Nas poucas histórias com o Rocket publicadas no período clássico,
ela era sua companheira de aventuras. No filme, ela também é interesse amoroso do Rocket, mas é uma lontra verdadeira trazida da Terra que foi submetida a experimentos pelo autoevolucionário. Rocket tentou fugir com ela do cativeiro, mas ela foi morta pelo autoevolucionário. Eu gostei muito de como a personagem foi adaptada para o cinema. É um pouquinho diferente visualmente dessa arte aqui, ela tem uns braços mecânicos e tal. Tem um personagem chamado Dentes, que é uma morsa. Ele é uma referência ao personagem Walrus dos quadrinhos. O personagem foi interpretado por Asim Chandri. A primeira aparição do Walrus foi em Incredible Hulk 271 também. Nas HQs, Walrus é o melhor amigo do Rocket e acompanha ele nas suas aventuras interestelares. Assim como o nome Rocket Raccoon, que é uma referência à música Rocky Raccoon dos Beatles, Walrus é uma referência a I Am the Walrus, outra música da banda. O universo do Rocket tem outras referências aos Beatles, como o livro de Gedeão, que é uma coisa que eles ficam buscando nas histórias, que é uma referência a Gideon's Bible, citada na música Rocky Raccoon. No filme, o Dentes é uma morsa da Terra alterada pelo autoevolucionário, que também é morto pelos capangas do vilão quando tenta escapar com o Rocket. E tem uma coelha chamada Chão, que pode ser uma referência a Blackjack O'Hare, um coelho vilão que aparecia nas histórias do Rocket. A personagem é interpretada por Micaela Hoover. A primeira aparição do Blackjack O'Hare foi em Incredible Hulk 271 também. Nas HQs, Blackjack O'Hare é um coelho alienígena que trabalhou como mercenário para o vilão toupeira Judson Jakes e enfrentou Rocket e seus amigos. No filme não tem nada a ver com isso, é uma coelhinha que decide se chamar Chão porque estava deitada no chão. Ela é bem bobinha e ela queria ir morar na Contraterra com Rocket e seus amigos. Também é morta pelo autoevolucionário e seus homens. Aparece uma personagem chamada Ura, uma pessoa que serve ao autoevolucionário. Existe uma personagem chamada Ura nas HQs que não tem nada a ver com ela. A personagem é interpretada por Daniela Melchior. A primeira aparição da Ura foi em Space Squadron 5 de 1951. A personagem foi criada por Alan Bellman. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Ura era de uma raça que vivia na Lua, em uma terra de outra dimensão, e aparecia nas histórias do Esquadrão Espacial, publicadas antes do universo Marvel, na época em que a editora ainda se chamava Atlas. No filme, é uma funcionária do autoevolucionário que o Quill e a Gamora sequestram para se infiltrar no orgoscópio. A Daniela Melchior interpretou a Caça-Ratos no filme do Esquadrão Suicida. Uma menina que os Guardiões resgatam e depois se une à equipe é chamada de Phyla. Existe uma personagem chamada Phyla-Vell nos quadrinhos, a Quasar. Ela é interpretada no filme pela atriz Kai Zhen. A primeira aparição da Phyla-Vell foi em Captain Marvel 16 de 2004. A personagem foi criada por Peter David e Paul Azaceta. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Phyla é filha do Mar-Vell, o primeiro Capitão Marvel. Durante a saga Aniquilação, o primeiro Quasar, Wendell Vaughn, morre e Phyla assume seus braceletes quânticos. No filme, é uma menina asiática bem novinha. Não ficou claro para mim quais são os poderes dela. Ela gera uma espécie de energia das mãos. Os Guardiões são atacados em lugar nenhum por Adam Warlock, um ser criado pelo autoevolucionário para se vingar da equipe pelo roubo aos soberanos que aconteceu no segundo filme, mas principalmente para apreender Rocket, que foi criado pelo evolucionário a partir de um guaxinim da Terra. Rocket é ferido mortalmente e os Guardiões vão fazer de tudo para salvar seu amigo com a ajuda de uma relutante Gamora. Nas HQs, a ideia de tornar Warlock uma alusão a Jesus Cristo veio de Roy Thomas, que era fã da trilha sonora da ópera rock Jesus Cristo Superstar. Mas ele não fez nada muito na cara, tentou fazer de forma sutil para não criar problemas com grupos religiosos também. A Contraterra foi criada para que os efeitos do que o Warlock fazia não tivessem consequências na Terra onde viviam os heróis Marvel. O símbolo de raio no peito foi criado por Thomas e Gil Kane como uma homenagem ao Shazam da DC. A primeira revista do Warlock foi cancelada no número 8. Jim Starlin assumiu as histórias do personagem um tempo depois. Na verdade, ele queria voltar para o Capitão Marvel, o Mar-Vell, mas já tinha outra equipe criativa no título, então o Starlin pegou o Warlock, que é outro herói loiro, como ele sempre gostou. Mas dessa vez, nas palavras dele, ele resolveu transformar o personagem em um paranoico esquizofrênico. Por isso surgiu a versão maligna dele, o Magus.
O filme traz referências visuais a 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Os trajes de astronauta coloridos que os Guardiões usam e a cena da menina correndo naquela roda giratória são os maiores exemplos. Jennifer Holland, esposa de James Gunn, e a Emilia Harcourt dos filmes da DC, aparece no filme como uma espécie de recepcionista da Orgoscópio, o Orgoscópio. Nathan Fillion, amigo do Gunn, que aparece em vários dos seus filmes, faz o Karja, que é um personagem que não existe nas HQs. E o Michael Rooker aparece bem rápido como Yondu em uma visão para o Kraglin. Na segunda cena pós-créditos, o Peter está sentado à mesa com seu avô que está lendo um jornal. Nele está escrito que Kevin Bacon foi abduzido, uma referência ao especial de Natal dos Guardiões. Ao contrário dos dois primeiros filmes, que traziam sucessos dos anos 60, 70 e 80, o terceiro traz muitas músicas dos anos 90 e termina com uma pós-ano 2000, que é um som da banda Florence and the Machine. O que é melhor? HQs clássicas com Adam Warlock ou Guardiões da Galáxia Volume 3? É engraçado fazer essa pergunta porque justamente o Adam Warlock é o personagem que pode gerar alguns haters por conta da caracterização dele no filme. Afinal, nas HQs, ele era o herói altivo, altruísta, e no filme é um bobalhão, desencaminhado. Mas como eu disse antes, é uma adaptação feita por alguém que conhece o personagem. Isso é o início da vida dele. Quando ele apareceu como ele lá na história do quarteto, ele também era uma pessoa meio perdida. Mas e o filme como um todo? Eu adorei o filme. É um filme que faz rir e chorar na medida certa. E como faz chorar. É um dos filmes mais violentos da Marvel em alguns aspectos e um dos mais tristes e bonitos filmes de super-herói que eu já vi, principalmente pela história do Rocket. O que é curioso é que a maioria desses últimos filmes da Marvel foi meio ou muito fraca, mas teve cenas pós-créditos sensacionais. E aqui é o contrário. O filme é sensacional, mas as cenas pós-créditos são ok. Nada demais. Muita gente achava que alguém ia morrer. Eu também, eu achava que o final, com a despedida de alguém, como foi o do segundo filme, com a morte do Yondu, achava que fazia sentido isso. Mas o Gunn mostrou pra gente que dá pra chorar muito e todo mundo terminar vivo no final. Como eu venho falando aqui nos vídeos do HQ que eu lia, o gênero super-herói não vai cansar nem acabar enquanto fizerem filmes bons. Depois de assistir a Guardiões da Galáxia 3, eu fiquei de novo ansioso pelo que vem por aí. E é um ótimo exemplo para a Marvel se inspirar, né? Para parar de fazer coisas com uma pegada não tão legal. Para mim, esses filmes são como as HQs, em alguns aspectos. Nos quadrinhos, às vezes, vinha aquela fase ou arco mais fraquinho, mas a gente não abandonava. Ele ligava em outra coisa mais legal e a gente seguia acompanhando. Mas sim, teve uma hora que eu cansei e parei. Eu só fiquei lendo material antigo. Eu espero que demore muito para acontecer isso nos filmes, que eu não queira mais ver os filmes novos e queira só ficar vendo aquele período tão legal do Ultimato e agora com esse filme Guardiões 3. Mas eu espero mesmo que demore muito para chegar esse momento no cinema. É com muita alegria que hoje eu vou ficar com o filme aqui. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem tudo o que você precisa saber. X-Men, as páginas cortadas. As páginas que abril cortou dos X-Men. E só agora a gente viu que existem, porque a gente comprou a saga dos X-Men e viu que tinha página ali que a gente nunca tinha lido. Então eu vou pegar essas páginas que pra gente foram inéditas e vou mostrar o que acontece nelas. Depois tem primeiras aparições DC Comics parte final, assistindo HQ Liga da Justiça parte final e o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi deve ser mês que vem, em junho, com The Flash, outro filme que quem já viu a prévia aí tá falando que é demais. Até lá!